O momento de conexão com Deus. Hoje acordei com o coração leve, como se um sopro quente e suave tivesse me envolvido durante a noite. O céu, ao despertar, oferecia uma promessa de novos começos. O amanhecer, com seus tons de rosa e dourado, parecia dizer que a vida ainda tinha muito para oferecer. Enquanto me sentava na cama, o silêncio da manhã era como um abraço suave, me convidando para uma pausa para aufringir os ritmos da vida e ouvir o que realmente importa. Nesse momento, senti uma presença não visível, mas palpável, que me fazia lembrar que não estou sozinho. Deus estava ali, mesmo que eu não pudesse vê-lo. O ar era leve e quente, como se a natureza estivesse me convidando para uma dança silenciosa com o Criador. O som das folhas balançando na brisa suave me lembrava das palavras do Evangelho, sede como as palmeiras e como o cedro do Líbano. Sentia que cada folha, cada flor, cada gota de água que caía da copa das árvores era uma oração silenciosa ao Senhor. E eu, como um simples ser humano, também tinha minha oração para oferecer, uma oração de gratidão por estar vivo, por ter um corpo saudável para andar, respirar e amar. No momento em que me levantei da cama e me aproximei da janela, o mundo parecia estar me esperando. Os pássaros cantavam, os sons da vida começavam a se espalhar pela cidade como um convite para o novo dia. Nesse instante, percebi que Deus estava me dizendo: você é amado, você é precioso, você tem um propósito. E essas palavras, embora não faladas, ecoavam em meu coração como um lembrete constante da minha identidade. Enquanto me movia ao longo do quarto, senti uma calma interior que parecia vir de dentro de mim, como se o próprio Espírito Santo estivesse me abençoando com uma paz que não dependia das circunstâncias externas. O cheiro da terra molhada, o som de um relógio distante, o movimento de meus pés sobre o chão, e tudo isso parecia ser parte de uma oração silenciosa que eu estava vivendo. E então, como se a própria natureza estivesse me convidando para uma celebração da vida, senti um desejo de agradecer ao Senhor por cada pequena bênção do dia. Porque, na verdade, cada momento de vida é uma bênção: o ar que respiro, o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, o simples fato de poder levantar os olhos para o céu e dizer: obrigado, Senhor. Esses pensamentos me fizeram perceber que, mesmo em um mundo repleto de desafios, eu tinha algo que ninguém poderia tirar de mim: a certeza de que Deus está ao meu lado, me guiando, me protegendo e me amando. E nesse instante de reflexão, senti-me profundamente reconfortado, como se estivesse de volta ao lar do coração, onde o amor de Deus me envolvia como um abraço que nunca se vai. As bênçãos de Deus na vida cotidiana. Enquanto meus pensamentos se aprofundavam em gratidão, percebi que a vida não era apenas uma sequência de dias, mas uma série de bênçãos disfarçadas, pequenas e grandes, visíveis e invisíveis. Cada manhã, ao acordar, eu me lembrava de que Deus me dava a chance de viver outro dia, de experimentar a vida com mais intensidade e alegria. Essa bênção me parecia tão simples que muitas vezes passava despercebida por mim. Mas, ao refletir sobre o que me cercava, vi que cada momento era uma demonstração de sua graça. O ar que respirava era um dom, um presente que eu recebia sem perceber. Aquele silêncio da manhã, aquele ar fresco e suave que me envolvia como um abraço, era uma bênção que me lembrava da presença de Deus em todos os detalhes da vida. Quando eu caminhava pela rua e via o sol dourado iluminando o chão, sentia que ele estava me dizendo: você é importante. Você merece essa luz. Mesmo em meio ao caos do mundo, eu sentia que Deus me dava um lugar de paz dentro de mim, um refúgio onde eu poderia me sentar, respirar e ouvir sua voz. E o amor das pessoas ao meu redor era mais uma bênção. Aquele abraço de um amigo, aquele sorriso de uma criança, aquele momento em que alguém me lembrava que eu existia, tudo isso era uma manifestação do amor de Deus no mundo. Ele não apenas me criou, mas também me deu outros seres humanos como parte desse plano divino. Cada interação, cada conversa, cada gesto de carinho era uma bênção que eu precisava agradecer. Mesmo nas más épocas, quando a vida parecia desesperadora, eu me lembrava de que havia pessoas que me amavam e que estavam ao meu lado, como se fossem extensiones da própria misericórdia de Deus.
E o alimento que colocava na boca também era uma bênção. O pão que eu comia, o café quente que aquecia meu coração, a fruta que me dava energia, tudo isso era um sinal da providência divina. Muitas vezes eu esquecia de agradecer por tais coisas, mas agora, ao refletir sobre elas, percebi que cada refeição era uma celebração da vida. O Senhor não apenas me deu a vida, mas também os meios para sustentá-la. Cada colherada de sopa, cada mordida de um pão era um momento para dizer obrigado ao Criador que cuida de mim. A natureza também era uma bênção. Ao ver uma árvore crescendo, eu me lembrava de como Deus tinha o poder de renovar a vida, de trazer novas oportunidades mesmo quando tudo parecia morto. O vento que soprava, as nuvens que se moviam pelo céu, os pássaros que cantavam ao amanhecer, e tudo isso era uma mensagem de esperança. Ele me lembrava que, mesmo em meio às tempestades da vida, havia sempre uma luz esperando para iluminar meu caminho. E a oração que eu fazia em silêncio, era uma bênção especial. Quando me ajoelhava, mesmo que só por um momento, eu sentia que Deus me ouvia. Ele me dava a oportunidade de compartilhar meus medos, meus anseios e meus agradecimentos. E ao fazê-lo, eu me lembrava que eu não estava sozinho, que Ele estava presente, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Cada momento da vida era uma bênção e eu precisava agradecer por tudo isso. Afinal, quem sou eu para merecer tantas graças? Quem sou eu para ter a chance de viver, de amar, de sonhar e de confiar em Deus? Esses pensamentos me enchiam de gratidão e eu sentia que o meu coração estava mais leve do que nunca. No entanto, eu sabia que essas bênçãos não eram apenas para mim, elas eram para todos os seres humanos. Porque, no fundo, a vida não era apenas sobre o que eu tinha, mas sobre o que eu podia dar. E talvez, ao reconhecer essas bênçãos, eu também pudesse compartilhá-las com aqueles ao meu redor. Porque a graça de Deus não era apenas algo que eu recebia, mas algo que eu poderia espalhar para o mundo com ações de amor e compaixão. E com isso, senti que estava pronto para seguir em frente, sabendo que cada passo que eu dava estava sob a proteção e a bênção de Deus. Mesmo que não soubesse o que viria adiante, eu sabia que eu não estava sozinho e essa certeza me dava força para enfrentar qualquer desafio que viesse. A proteção divina na vida. Enquanto caminhava pela vida, eu percebia que havia um cuidado constante sobre mim, um cuidado invisível, mas poderoso. Não era algo que eu podia ver ou tocar, mas sentia em cada momento. Quando o medo surgia como uma sombra que tentava me envolver, eu lembrava que Deus era o meu escudo, minha fortaleza e meu refúgio. Ele me protegia de todas as formas, de forma que eu não precisava me preocupar com o que poderia vir. Muitas vezes eu me pegava pensando em possíveis perigos, doenças, acidentes, situações difíceis que poderiam me atingir a qualquer momento. Mas mesmo assim, eu sentia que havia uma força maior que me envolvia como um abraço de proteção. Deus me lembrava que eu não estava sozinho para enfrentar esses desafios. Ele estava ao meu lado, guiando os meus passos, iluminando meu caminho e me mantendo seguro mesmo quando o mundo ao redor parecia incerto. A proteção divina não era apenas um conceito abstrato, era algo que eu vivia todos os dias. Às vezes, quando acordava, eu sentia uma paz que parecia vir de dentro de mim, como se o próprio Espírito Santo estivesse me abençoando com uma serenidade que me fazia confiar no futuro. Era como se Deus estivesse me dizendo: você está seguro, eu estou com você. E, com isso, eu podia dormir com o coração tranquilo, sabendo que nada poderia me afastar da graça que Ele me concedia. Havia momentos em que eu estava em situações difíceis e períodos em que a vida parecia pesada e os desafios pareciam insuperáveis. Mas mesmo assim, eu sentia que uma mão invisível me guiava. Eu podia sentir que Deus estava presente em cada momento de incerteza, me oferecendo força, esperança e um caminho para seguir. Era como se Ele me estendesse uma mão para me ajudar a levantar quando eu caía, me mostrando que eu não precisava enfrentar os meus medos sozinho. E por vezes eu precisava lembrar que a proteção de Deus não significava que eu nunca seria atingido por dificuldades.
mas mesmo em meio a elas, ele me dava coragem para enfrentar o que viesse. Ele era como um portão aberto para a esperança, sempre disponível para me ajudar quando eu mais precisava. E com isso, eu aprendi a confiar na sua graça mesmo nos momentos mais difíceis. Eu também sentia que os anjos do Senhor estavam ao meu redor, como guardiões invisíveis que me protegiam de tudo o que poderia me machucar. Eles me lembravam que mesmo que eu não conseguisse ver a mão de Deus, Ele estava sempre presente em minha vida. Se eu usar a Bíblia dizia, não temas, porque eu estou contigo, não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, Isaías 41:10. Essas palavras me davam força para continuar caminhando, mesmo quando o mundo ao meu redor parecia sombrio. E às vezes eu precisava lembrar que a proteção de Deus não era apenas para mim, era para todos. Ele era o guardião de cada pessoa que eu conhecia, de cada criança que chorava por um abraço, de cada idoso que precisava de cuidado e de cada coração que precisava de compaixão. E ao perceber isso, eu sentia que eu podia ser uma parte dessa proteção, compartilhando o amor de Deus com aqueles ao meu redor. Afinal, a graça de Deus não era apenas algo que recebíamos, era algo que podíamos espalhar para o mundo inteiro. E ao fazê-lo, eu sentia que minha vida estava mais leve, mais cheia de significado e mais cheia da presença de Deus. A presença de Deus em meus momentos mais difíceis. Às vezes, o mundo ao meu redor parecia estar se movendo de forma indiferente, mas eu sabia que Deus estava presente em cada momento, mesmo nos mais difíceis. Quando as circunstâncias pareciam superar minha força, eu sentia que Ele me estendia uma mão para me ajudar a levantar. Era como se mesmo quando eu caía, Ele estivesse ali, me acolhendo com uma gentileza que parecia infinita. Havia períodos em que eu me sentia sobrecarregado pelo peso das minhas próprias emoções, momentos em que a tristeza, o desespero ou o medo me dominavam. Mas mesmo assim, eu me lembrava de que Deus estava ao meu lado. Ele me lembrava que eu não estava sozinho naquela luta e que mesmo quando parecia que tudo estava perdido, havia sempre uma luz esperando para iluminar meu caminho. Em uma dessas ocasiões, eu estava passando por uma fase de luto, perdendo alguém que eu amava profundamente. Foi um momento em que eu me senti vazio, como se o mundo ao meu redor tivesse desaparecido. Mas mesmo assim, eu senti uma força dentro de mim me lembrando de que eu não estava sozinho naquela dor. Eu senti que Deus estava ao meu lado, me abraçando com a compaixão que só Ele poderia oferecer. E mesmo que eu não conseguisse compreender o porquê daquela dor, eu senti que Deus me dava a oportunidade de transformar minha tristeza em esperança. Ele não me livrava da dor, mas me dava a força para enfrentá-la com coragem. Ele me lembrava que mesmo que eu estivesse passando por um momento de escuridão, havia sempre um caminho para a luz. Havia outro momento em que eu estava enfrentando uma situação financeira difícil, um momento em que eu precisava tomar decisões difíceis para sustentar minha família. Eu me sentia sobrecarregado com a responsabilidade e por um momento pensei que não conseguiria. Mas então eu senti que Deus estava comigo, me dava coragem para seguir em frente e me lembrava de que Ele cuidava de mim mesmo quando eu não conseguia cuidar de mim. E mesmo que eu não conseguisse ver a solução imediatamente, eu confiava que Deus estava trabalhando em meu favor, mesmo que eu não entendesse o plano. Ele me lembrava que mesmo em meio ao caos, havia sempre uma forma de seguir em frente. Esses momentos me ensinaram que a presença de Deus não era apenas algo que eu podia sentir em momentos de alegria, mas também em momentos de dor. Ele estava lá para me confortar, me proteger e me guiar, mesmo quando tudo ao meu redor parecia desesperador. E com isso eu senti que minha alma se fortalecia, pois eu sabia que eu não estava sozinho em minha jornada. Mesmo que eu não pudesse ver Deus com meus próprios olhos, eu podia sentir sua presença em cada passo que eu dava, um abraço invisível que me lembrava que eu era amado, protegido e cuidado. A conexão com o amor de Deus nos momentos de alegria. Quando a vida me trazia momentos de alegria, eu sentia que o amor de Deus estava presente em cada instante.
Era como se o mundo ao meu redor brilhasse com uma luz que só ele poderia oferecer. Cada riso de uma criança, cada abraço entre amigos, cada momento de paz em que eu podia simplesmente existir, e tudo isso era uma manifestação do amor divino. Havia um dia em que eu estava com minha família reunida e o ambiente estava repleto de amor, risos e alegria. Era como se o próprio Senhor estivesse presente, iluminando cada rosto com uma alegria que parecia infinita. E ao ver aquela cena, eu me lembrava de que Deus não apenas me dava vida, mas também me dava as pessoas que estavam ao meu redor, aqueles que me amavam e que me lembravam do valor de cada momento compartilhado. Eu sabia que a vida não era apenas sobre passar por dificuldades, mas também sobre celebrar os pequenos prazeres que a vida nos oferecia. E nesses momentos, eu sentia que o amor de Deus estava me abraçando, me lembrando que eu era amado e que minha existência tinha um propósito. Havia também os momentos em que eu simplesmente parava para apreciar a natureza, o canto dos pássaros ao amanhecer, o brilho do sol sobre as árvores ou o vento suave que me envolvia como um abraço. Nesses instantes, eu sentia que o mundo estava cheio de bênçãos e cada respiração me lembrava do amor que Deus me dava. E às vezes eu precisava lembrar que a alegria não era apenas algo que eu podia sentir, mas algo que eu podia compartilhar com os outros. O amor de Deus não era apenas meu, era para todos. E ao dar amor aos outros, eu sentia que eu estava compartilhando aquela graça que me fora dada. Afinal, o amor de Deus não era algo distante, era algo que eu poderia ver, sentir e viver em cada momento da vida. E com isso, eu sentia que minha alma se enchia de alegria, pois eu sabia que eu estava envolto na presença do Criador que me amava profundamente. A força e a esperança da presença de Deus. Às vezes, quando eu olhava para o mundo ao meu redor, eu percebia que a vida podia ser cheia de incertezas, desafios que pareciam insuperáveis e momentos em que a escuridão parecia dominar tudo ao meu redor. Mas mesmo assim, eu sentia que havia uma força maior que me mantinha firme em meus pés. Era como se o próprio Deus estivesse ao meu lado, me lembrando que eu não estava sozinho naquela batalha. Eu sabia que Deus não me dava todas as respostas, mas me dava a força para seguir em frente mesmo quando tudo parecia difícil. Ele me lembrava que eu tinha a capacidade de superar qualquer obstáculo, de encontrar uma luz mesmo na escuridão e de encontrar um caminho mesmo quando tudo ao meu redor parecia intransponível. E com isso eu sentia que minha alma se fortalecia, pois eu sabia que eu não estava sozinho no meu caminho. Havia um momento em que eu estava passando por uma crise emocional, um momento em que eu me sentia abandonado, como se o mundo ao meu redor estivesse me abandonando. Mas mesmo assim, eu sentia que Deus estava ali, me abraçando com uma gentileza que parecia infinita. Ele me lembrava que eu tinha força para seguir em frente mesmo quando tudo parecia desesperador. E às vezes eu precisava lembrar que a esperança não era apenas algo que eu podia sentir, era algo que eu podia construir, passo a passo, com a ajuda do amor de Deus. Ele me dava a coragem para acreditar que, mesmo que eu não conseguisse ver o fim da minha jornada, havia sempre uma luz esperando para iluminar meu caminho. E com isso, eu sentia que minha alma se enchia de força, pois eu sabia que eu estava envolto na presença do Criador que me amava profundamente e que eu poderia seguir em frente com a certeza de que eu nunca estaria sozinho. A presença de Deus no meu coração. Às vezes eu me perguntava, como posso saber que Deus está comigo? E em meio a essas perguntas, eu percebi que o amor de Deus não era algo distante, era algo que eu podia sentir no meu coração em cada momento da minha vida. Era como se ele estivesse ali, me abraçando com uma gentileza que me fazia sentir amado e protegido. Eu sentia que Deus estava presente mesmo em meus momentos mais difíceis, quando eu chorava, quando eu me sentia perdido ou quando eu precisava de força para seguir em frente. Ele me lembrava que eu nunca estava sozinho naquela jornada e que mesmo que eu não conseguisse compreender todas as coisas, havia sempre uma luz esperando para iluminar meu caminho.
E às vezes eu precisava lembrar que o amor de Deus não era apenas algo que eu recebia, era algo que eu podia dar aos outros. Ele me lembrava que eu podia ser uma fonte de luz para aqueles ao meu redor, compartilhando o amor que eu havia recebido. E com isso, eu sentia que minha alma se enchia de alegria, pois eu sabia que eu estava envolto na presença do Criador que me amava profundamente e que eu poderia seguir em frente com a certeza de que eu nunca estaria sozinho. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.